Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CoachCast. No episódio de hoje a gente está com a convidada Larice e com o nosso professor Américo de host. Certo? Se apresente aí, professor, se apresente aí, Larice. Pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Internet não tem horário. Larice, muito feliz de você estar aqui conosco, né? Uma egressa aqui da FEF, que brilha aí trabalhando com a galera mais vivida, né? E a gente fica muito agradecido de você ter essa disponibilidade, o tempinho para conversar conosco e com nossa audiência aí. É uma honra para mim estar aqui, afinal, ser convidado por um professor, a gente fica assim muito honrado, muito feliz mesmo. E eu espero contribuir aí para a carreira das pessoas, dos alunos da faculdade, onde eu acho que é uma forma da gente devolver um pouquinho do que a FEF trouxe para a minha vida. Que bom. Então, diga um pouco aí sobre sua carreira, seu início nos estudos, enfim, e a chegada até onde você está agora. Tá bom. Então, eu entrei na Faculdade de Educação Física aqui no UNB em 2012. E fiquei 4 anos, foi bem curtinho, mas eu costumo dizer que foi bem intenso. Antes mesmo, para eu escolher a educação física, foi meio assim, eu não sei o que eu vou fazer, se eu faço design gráfico, se eu faço jornalismo, ou se eu faço a educação física mesmo. Então, eu fui tentando, antes de entrar na faculdade, alinhar as coisas que eu gostava. Foi mais pelo esporte que eu escolhi a educação física mesmo, que eu acho que é o que a maioria passa quando escolhe o bacharel. Tem uma vivência no esporte e acaba escolhendo a educação física. Mas eu costumo dizer que depois eu realmente escolhi a educação física quando eu entrei. Com acho que 6 meses, mais ou menos, minha avó foi diagnosticada com Alzheimer e minha avó sempre foi a minha vida. Então, daí em diante, eu comecei a ver que eu sabia lidar com pessoas idosas, eu tinha uma vivência e tinha um carinho muito grande por essa população. E aí eu fui fazendo minha faculdade todinha voltado para isso. Participei do Doce Desafio, participei do GEPAF, participei de vários grupos que envolviam a pessoa idosa. E isso fez total diferença para depois eu decidir o que eu gostaria de fazer lá fora, né? Hoje eu trabalho no SESC, desde que eu terminei a faculdade, eu trabalho no SESC. Então, terminei a faculdade, logo em seguida já fiz o processo seletivo e a minha experiência dentro do estágio que eu fiz lá no SESC fez com que eu tivesse uma facilidade maior para poder ingressar dentro da instituição. Então, eu tenho 7 anos que trabalho no SESC, mas tem 1 ano que eu trabalho realmente com a pessoa idosa. Eu fui para a unidade do Setor Comercial Sul, que é só fitness. Então, eu trabalhei 6 anos dentro de sala de musculação, que é o universo mais comum da gente quando a gente vai para o bacharel, né? Mas não me sentia realizada, continuava fazendo personal, trabalhando com a pessoa idosa por fora, mas dentro da instituição eu ainda não tinha minha realização pessoal como eu tenho agora. Hoje eu tenho um projeto que eu sou responsável técnica, se chama SESC Mais Ativo, e dentro dele eu dou algumas modalidades de forma gratuita para pessoas que não têm condição de pagar uma modalidade. Então é um projeto social, porque o SESC tem esse cunho social mesmo, e aí a gente possibilita que dentro do grupo dos mais vividos, que é um projeto voltado para o envelhecimento ativo, saudável, para eles lá dentro do SESC. E aí as atividades são das mais diversas, mas eu sempre me questionei por que tinha artesanato, tinha a parte psicológica, tinha várias coisas que melhoravam o envelhecimento dessas pessoas, mas não tinha atividade física orientada, uma pessoa que estava ali perto para poder, de forma gratuita, oferecer o melhor. Essa mudança de área dentro do SESC demorou um pouco, e o que me fez mudar de área foi justamente o mestrado e a minha faculdade. Por quê? Eu sou a única profissional lá do SESC que tem mestrado dentro do projeto que hoje eu atuo. Porque a gente tem aí a Juliana, que trabalha no GEPAF, é doutora, fez o doutorado dela aqui, e a Marisete, que é a professora de vocês na faculdade. Então, eu fiz o mestrado, tudo baseado no circuito de equilíbrio que tem aqui a quadra lá no Centro Olímpico. Então, esse projeto foi desenvolvido dentro do SESC e ele estava parado. E aí, a partir disso, eles queriam reativar esse projeto e eu tinha essa capacidade,
porque o meu mestrado também foi em cima disso. Então, as coisas foram se encaixando com um pouco de paciência, eu persistindo, buscando sempre estar atuando, nunca deixar no forno, né? A minha atuação com a pessoa idosa fez com que hoje eu pudesse trabalhar com as pessoas idosas dentro do SESC, que é um projeto muito bonito, muito legal. É interessante você dizer que você foi procurando na sua formação, tá ligada a conhecimentos nessa área do pessoal mais vivido, né? Sim. Vou falar mais vivido, que lá no SESC, que é assim que vocês chamam, eu acho bonito, né? Acho chama assim, ou pessoa idosa, né? Porque agora não pode mais falar idoso, mas Isso. A gente se pega falando, né? Acaba acontecendo. Isso. E algumas pessoas que nos assistem talvez não estudam aqui na UNB ou numa federal que tem o currículo mais livre e fazem cursos nas particulares que tem uma grade mais fechada, né? Sim. E aqui na UNB é possível que o estudante escolha, às vezes, até 60% do curso, ele tem uma certa flexibilidade para colocar disciplinas, né? Como é que foi essa experiência aqui? Você conhecia isso desde cara, do início, da possibilidade de mexer nas disciplinas? Você mexeu nas disciplinas ou só nos projetos de extensão? Porque você falou do Doce Desafio, que era um projeto dedicado às pessoas que tinham diabetes e hipertensão, se eu não me engano, também entra, né? Entra. Que é geralmente associado, diabetes, né? e hipertensão dobradinha, e também o GEPAF, que é um grupo que a FEF tem, coordenado pela professora Marisete Afonso, que cuida justamente da galera, né, da pessoa idosa. E a gente chega aqui pelas manhãs que estão em atividade, é outro clima, né, no Centro Olímpico, que é onde eles estão. Além de participar desse projeto, como é que foi essa construção do currículo aqui dentro? Eu sempre fui assim, muito certinha com o meu currículo, não negava matéria nenhuma. E aí acabou que eu fechei em 4 anos, mas eu vivi bem, porque eles, desde o primeiro semestre, eles já apresentaram para a gente a possibilidade de participar de projeto, de incluir matérias optativas. Então, eu fui aos poucos, todo semestre que eu tinha oportunidade, eu ia colocando. Mas foi mais do meio para o final, porque a gente, quando é calor, a gente não tem possibilidade de ficar incluindo certas matérias. E de certo modo, não tem muitas matérias voltadas para a pessoa idosa. Você tem que aproveitar, por exemplo, grupos especiais, tem que aproveitar algumas matérias que você sabe que vai ser útil. Por exemplo, saúde pública, eu fiz, mas na hora de apresentar o trabalho, eu procurei apresentar sobre aspectos dos pontos de encontro comunitário, que era também voltado para a atuação com a pessoa idosa. Então, eu sempre tentava puxar para o lado que eu queria atuar. Então, vai também dar um pouco da criatividade do aluno, da disposição de querer buscar dentro da matéria a área que quer atuar, né? Por exemplo, fisiologia. A gente aprende fisiologia, mas a gente aprende do exercício. Então, eu sempre tinha que buscar como é que funciona a fisiologia do envelhecimento, né? Então, trazer para o seu interesse, né? Exatamente. Isso você tem que ser proativo. Isso, né? É uma boa forma de estudo também, né? Você trazer as coisas que você estuda para o seu interesse. Então, sei lá, eu tenho interesse no skate, que a gente entrevistou o Gabriel Mata, então, que fala sobre skate e tal. Então, ele pode trazer algumas coisas das matérias que ele estudou para a área que ele gosta do skate, no seu caso, para a pessoa idosa. E aí vai afinando seu currículo, né, para uma parte que você gosta. Teve alguma matéria fora da Faculdade de Educação Física que tinha algum envolvimento com pessoa idosa e você chegou a participar? Algo? Não, eu nem cheguei a fazer assim, muita matéria fora. Teve uma que era de saúde pública, que era lá na FS. Foi uma das poucas, mas muito superficial. Já no mestrado, a gente tem uma orientação já do orientador que a gente tem que fazer voltado para o que a gente está desenvolvendo no mestrado. Mas aí eu tive a oportunidade também de ir lá na FS fazer uma matéria voltada também para envelhecimento. Então, acho que vai muito da proatividade do aluno, da vontade. E, que nem você falou, isso facilita a gente passar na matéria, porque a gente se sente motivado a aprender de uma área que a gente gosta. Isso. Eu lembro, a FS Faculdade de Saúde, né? Perdão, tem os cursos... eu esqueço. Não, fica tranquilo. Eu esqueço que isso aqui vai ganhar o mundo, né? Tomara. É o nosso trabalho aí para que muita gente assista. A Faculdade de Saúde aqui da UNB. O estudante da Universidade de Brasília, ele pode fazer disciplinas, inclusive em outros departamentos. Quanto tempo levou da formatura até o mestrado?
Meses. Eu lembro da ansiedade que você estava para formar, né? Foi. De não perder semestres e tal. Mas assim que você terminou a graduação, já caiu direto no semestre seguinte? Foi. Eu finalizei em 2015, em dezembro, colei grau em março e em maio eu estava já submetendo meu trabalho para participar do processo seletivo do mestrado. Então, assim, nem respirei muito, não. Eu acho que para você encarar um mestrado, você tem que ter clareza do que você está fazendo. Eu julgo que eu não tinha muita maturidade. Por um lado, foi bom, porque eu emendei uma coisa na outra. Então, para quem assim tem dificuldade depois de voltar a estudar, é a melhor forma. Você já engata um no outro, mas se você for fazer apenas pelo título, não faça. Antes eu pensava, não, eu quero ser doutora, eu quero chegar nos lugares e as pessoas falarem por ego mesmo, que para mim doutor é quem tem doutorado, não é quem é advogado ou uma pessoa que não tem doutorado, né? Então, sim, eu acho que faltou um pouco de maturidade nesse processo, mas foi muito bom ter emendado, porque durante o mestrado eu tive muitos desafios que me fizeram amadurecer muito. Então, não é o meio acadêmico é um meio muito duro. As pessoas precisam saber disso. Então, você tem que ter uma maturidade, um jogo de cintura, você tem que saber lidar com as pessoas, porque senão você não aguenta o processo. Quando começa o SESC? Antes, durante ou depois do mestrado? Só para a gente traçar uma linha temporal aí. Foi tudo muito intenso. Eu já entrei no mestrado e depois eu fui entrando no SESC, foi tudo junto. Né? Eu fiz processo seletivo do SESC e do mestrado, foi tudo muito junto. Então, a grade horária era assim, sai do mestrado, vai correndo para o SESC, então eu não parava mesmo. Uhum. É importante falar isso porque muitas pessoas acham que para fazer a pós-graduação, mestrado, muitas vezes tem que parar de trabalhar para poder fazer. E há vários tipos de alunos, né? Tem os alunos do mestrado que realmente param e dedicam full time, e geralmente é assim que se recebe até as bolsas. Outros continuam trabalhando, né? Ou seja, por conta própria, sim, ou no processo seletivo de uma empresa e continuam fazendo. E aí fala um pouco para o pessoal como é que é essa rotina, né? Do ir trabalhar e voltar aqui para estudar, a diferença, né, da graduação para o mestrado, assim, principalmente sobre leitura, que eu acho que é interessante. Nossa, a galera saber. É muito intensa a leitura. É um inglês técnico, né? Então, passar do tempo, o inglês fica fácil para você, porque você vai sempre ler aquelas mesmas palavras em inglês e você vai entender o que o artigo está te falando. Mas você tem que ler muito. Eu tinha intervalo no trabalho que, assim, eu pegava para ler artigo, eu chegava em casa, eu tinha que fazer algumas coisas da matéria, e a matéria cobra demais. Se você não chegar na aula, que nem às vezes a gente chega na faculdade, vai para a aula sem ler o que o professor pediu. Não dá. Você tem que ir para a aula com o artigo lido, a resenha, e vai ter discussão sobre o artigo. E para mim o maior desafio foi a estatística. Sim. Que eu acho que é um universo totalmente diferente do que você vive na faculdade. Por mais que a gente tenha estatística na graduação, não se compara em nada com o que você vive na hora de você fazer a análise de um trabalho seu científico. Eu costumo brincar que eu lia para uma aula do mestrado o que eu lia para um semestre de graduação de todas as matérias. Mais ou menos assim. Mas qual é a transformação que você percebeu ao ter essa carga de leitura? Que você acha que isso trouxe para a sua carreira? Eu acho que as pessoas acham que a gente não estuda, né? A gente da educação física, a gente não estuda. E na graduação a gente vê gente de tudo quanto é tipo, não é só na educação física, não. Mas o mestrado, a quantidade de coisa que eu tinha que ler, me mostrou que não tem outro caminho a não ser estudar e sempre estar se atualizando. Depois que eu terminei o mestrado, apesar de não ter engatado no doutorado, vira e mexe, estou lendo artigo,
tô participando de congresso, então assim, não pode parar. Então, sempre tem novidade, né? Então... a rotina mudou depois que eu entrei na faculdade. Desde então, eu não sei o que é acordar 8 horas da manhã. Meu organismo nem obedece esse comando, sabe? E depois que eu terminei o mestrado, continuo acordando muito cedo, às vezes dormindo muito tarde, mas sempre tendo uma rotina de estar buscando sempre o conhecimento. A gente não pode parar, senão vira aquele profissional obsoleto que empresa nenhuma quer ou aluno não quer, porque o aluno te questiona. Se você não souber responder, pode ter certeza que é um ponto a menos para você. E como você faz essa procura de artigos, congressos? Vai muito do que eu aprendi no mestrado, né? Acaba que a gente tem que procurar muito. E até na graduação, né? Os professores ensinam PubMed, o escolar, eles quase não falavam, porque realmente é muito reduzida a pesquisa que você faz do Google. Então, geralmente, o PubMed. Por quê? Porque é a área da medicina que mais tem artigo. Então, acaba que vai mais artigos em inglês. Isso. Para quem não sabe, a biblioteca aqui da UNB e todas as bibliotecas de Universidade Federal têm cursos gratuitos que as pessoas podem se inscrever de como buscar as bases de dados, né? E as áreas da ciência são concentradas por base de dados. Então, aqui na FEF, o pessoal que está mais ligado à área biológica fica bem no PubMed. O pessoal, né, por exemplo, a área de administração da qual eu venho, a gente usa muito um portal no Brasil que chama Spell, né? Mas tem também o Web of Science, que é internacional, ou a SAGE, que tem as bases de dados onde a gente busca. Na própria BCE, no site da BCE, tem toda a lista de bases de dados. E é interessante, porque uma coisa que me lembrou que durante o mestrado algumas pessoas entraram e não sabiam fazer esse tipo de pesquisa. Por mais que tenham um projeto a ser apresentado, elas tinham dificuldade de pesquisar coisas específicas para a área dela. E aí o professor orientava, vai lá na BCE, agenda um horário, que eles te dão toda a orientação. E ainda tem os meios, né, de burlar o sistema, de conseguir os artigos que são bloqueados, né, que, querendo ou não, ajuda. Porque eu não tenho mais o login da UNB. Então, para eu ter acesso a certas bases de dados, para mim é mais difícil. Então, aproveitem enquanto estão na graduação. Isso, e hoje tem uma rede social que chama ResearchGate, né, que onde a maioria dos pesquisadores internacionais estão. E é muito bacana porque às vezes o artigo da pessoa é pago, né? Mas você manda né, mensagem e eles te mandam o artigo. Eles ficam, quase todo pesquisador fica muito feliz de você querer ler o trabalho dele. Esse final de semana eu estava olhando seu Instagram, né? Que a gente ia conversar durante a semana, e eu ri demais de uma sequência de postagens do espelho da academia. De vez em nunca eu solto umas pérolas assim. Eu achei curiosíssimo, né? Porque você brava lá porque queria fazer o exercício e tinha uma pessoa, né, se fotografando o tempo todo, te atrapalhando a treinar. E aí, até para isso, ela cita o artigo. Um ou dois artigos. Sim. Né? Eu achei interessantíssimo. Isso dá credibilidade. Traz um embasamento bom, né? E a gente, além de o público te olhar diferente, você se obriga a entender porquê das coisas, né? Nada é por acaso. Lembra aí o pessoal, acho que era um artigo falando que o espelho serve para quais eram as funções do espelho na melhoria do treino, né? Isso, melhoria de resistência, melhoria de hipertrofia e também de consciência corporal. Então, assim, a gente utiliza o objeto de forma inadequada na academia. Fica mais para outras funções, né? De talvez ego, foto, enfim. E curioso assim que a gente acha, né? Hoje, com a quantidade de conteúdo que tem na internet, quantidade de conhecimento que a gente vê, é muito difícil filtrar o que é correto e o que é senso comum, o que é ciência, o que é achismo, né? Muito difícil exercer esse filtro. E eu achei interessante porque era
um desabafo seu ali, mas mesmo no desabafo, mesmo na brincadeira, ele falou, espelho não é para isso. Olha aqui, eu estudei, eu sei achar qual é a função do espelho, né? Desengata essa máquina logo aí que eu quero treinar, E né? o bacana disso, ainda mais para o estudante de graduação que tá te vendo assim no Instagram, é ver o embasamento que está ali dos artigos, porque a gente geralmente procura, às vezes no Instagram, uma conta, enfim, um perfil voltado para educação física, que mostra vários conteúdos, mas geralmente não tem um embasamento de um artigo assim em volta para poder falar, não, você quer confirmar tal coisa? Vai lá, está lá o artigo e tal. Então, é bacana você estar mostrando isso. E é engraçado a gente comentar, mas eu tenho alunos de diversas formas, não só dentro do SESC, mas fora também de personal. Então, até a forma como a gente se comporta, não só nas redes sociais, mas até no currículo Lattes, a pessoa vai investigar. Vou dar um exemplo. Eu dou aula para uma profissional que é coordenadora de um curso de uma faculdade particular aqui, e ela tem doutorado. Ela comentando, você vê que ela foi a fundo procurar saber. Aí, se você não tem um currículo Lattes lá, atualizado e tudo mais, isso também faz diferença. Então, você tem que, de todas as formas, mostrar que você está ali se atualizando, está buscando conhecimento, que você é uma pessoa que se importa com isso. Legal. Você tocou num ponto aí que eu acho fundamental. Hoje, os programas de pós-graduação do Brasil todo, eles estão vivendo uma baixa procura. E, preocupados com isso, os pesquisadores brasileiros foram tentar entender se era assim no mundo também, e infelizmente né? A procura pelo aprofundamento da ciência, ele está numa fase de baixa. Isso é mundial. Só que você fez o mestrado e usou o mestrado para ter melhorias no mercado de trabalho. E como o podcast gosta de falar com o público que está procurando opções para o mercado de trabalho, queria que você falasse um pouquinho mais de como que foi isso, né? Levou 6 anos para coordenar um projeto, mas hoje você é coordenadora de um projeto. A depender de carreiras, a gente começa a coordenar projetos depois de 15 anos, de 10 anos. A gente não começa hoje com um clique a coordenador em quase nada na carreira, né? Principalmente as carreiras, talvez até mais duro no sistema empresarial do que no sistema público, de chegar aos topos de carreira, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência, porque muita gente acha que você vai fazer mestrado só se for para ser acadêmico, né? Não, o mestrado abre portas tanto para concurso como para você estar melhor no seu emprego, com certeza. Às vezes a gente espera até que isso seja um fator financeiro muito maior, porque no serviço público uma pessoa que entra com mestrado, uma pessoa que entra só com graduação, é diferente o valor que ela vai ganhar ali, né? Para o mercado de trabalho, nem sempre. O mestrado ele pode ser sim um benefício financeiro, mas você tem que mostrar muito isso no seu dia a dia. Não adianta ter um mestrado e não saber aplicar. Eu acho que o grande diferencial de quem faz um mestrado e consegue mudanças dentro da carreira é conseguir aplicar aquilo que estudou. Que nem eu consigo aplicar o circuito lá no meu trabalho. Mas também, junto com isso, eu me desenvolvi em outras áreas também. E aí, era difícil porque qual é o público que está em alta? Qual é o público que as pessoas estão procurando mais ganhar dinheiro? É o público idoso? É a criança ou é o adulto? Então, assim, até para a visão das empresas, é difícil você falar, não, vou investir aqui, vou investir na pessoa idosa, mas está tendo uma mudança nessa perspectiva, e isso é legal. Eu acho que também faz parte de eu ter mudado de cargo, porque, na verdade, eles estão olhando a população que está mais crescendo no país. Mas nem sempre foi assim, porque as pessoas idosas, por muitas vezes, são deixadas de lado. Então, eu vou investir em profissionais que têm mestrado, doutorado. Então, eles pensam 2 vezes. E não é uma coisa que você vê na faculdade, né? Quando eu terminei o mestrado, muitos colegas
eles estavam desempregados. Não é porque eles tinham mestrado e doutorado que eles tinham um emprego. Também as pessoas precisam entrar nos ambientes e decidir por uma coisa, sabendo que não necessariamente você vai sair com um emprego. Não é certeza. Não é certeza, que nem na graduação. Você tem que lutar pelo seu espaço. Formou, você precisa lutar pelo seu espaço. Desde o dia que você entra na faculdade até o dia que você sai, toda essa luta que você teve na faculdade faz a diferença para você sair com o emprego da faculdade. É a mesma coisa no mestrado. Eu não foi da noite pro dia, mas eu tive que batalhar. Por muitas vezes, eu tive que ir em ambientes que eles estavam para eu poder falar, olha, eu trabalho com isso. Eu fui atrás de desenvolver alguma coisinha ali, outra aqui, por mais que seja pequena, para poder mostrar que eu estava ali para melhorar a empresa em si, né? Então, você precisa buscar espaço, e nem sempre é fácil. Mais fácil competir na quadra do que no mercado de trabalho. Qual o valor que você acha que foi crucial para que eles te dessem esse crédito? Porque, assim... Eu achei interessante que você coloca, né? No serviço público é mais tranquilo mesmo, porque você só dá o título, né? Você entrega o título e o valor está ali já, né, garantido por uma legislação. Então, se você é servidor público, defende mestrado, dependendo da carreira, tem um aumento ali de 20%, às vezes em alguns lugares até mais do salário, outros menos, mas no mercado de trabalho a gente tem que mostrar o valor, né? Sim. Qual o valor que você acha que mostrou e que foi assim, talvez um ou mais, né? Mas o que você acha que na hora que você foi mostrando esse valor para as pessoas, que justificou para o SESC colocar, implementar ou, na verdade, resgatar o programa, né? Que estava um pouco parado. Sim, eu acho que me fazer disponível foi um primeiro passo. Assim, eu sempre me mostrava disponível para as pessoas certas, então você tem que... É um jogo, né? Querendo ou não, é um jogo. Você tem que ver com quem que você tem que falar, de certo modo, mas no meu dia a dia, dentro da atuação, mesmo que dentro da academia, eu sempre me mostrava fazendo o trabalho certinho e falava, se tiver oportunidade de tal coisa, me chama que eu vou. Então, eu sempre estava ali buscando, dentro do meu ambiente, por mais que fosse reduzido. Mas eu acho que o dia foi que juntou a necessidade institucional, que estava parado, com o meu conduzir com as pessoas dentro do meu trabalho. Não eram com pessoas idosas sempre, mas sempre que tinha essas pessoas idosas eu me destacava. E acabava que a minha chefia imediata me ajudava dessa forma, falando, olha, não, ok. Né? Então, acho que juntou a minha comunicação com a empresa juntamente com o meu diálogo com as pessoas que eu lidava ali no atendimento mesmo, de linha de frente. Agora, falar, foi uma coisa só, não consigo te dizer mesmo. Falar, olha, foi isso aqui que fez a diferença. Acho que foi um conjunto de coisas e eu sempre martelando. E por muitas vezes eu falava, não, vou colocar aquele sonho, aquela vontade no forno. Vou colocar, e aí, não. Vamos lá, vamos tentar de novo. Então, assim, sempre foi uma insistência minha e de outras pessoas para que eu conseguisse essa mudança no meu ambiente de trabalho. É um objetivo pessoal seu. Sim, que foi realizado, de certa forma, né? eu me sinto realizada na empresa. Eu costumo falar que antes eu fazia o serviço, fazia bem, trabalhava super bem. Eu gosto de lidar com pessoas, independente da idade, mas minha paixão sempre foi trabalhar com pessoas idosas. E faltava isso dentro do SESC, de eu trabalhar diretamente com o público que eu gosto. Então, a partir do ponto que eu conseguia essa mudança, virou o jogo. O ânimo é outro, a vontade de trabalhar, de criar coisas novas é outra. E hoje eu tenho uma maior liberdade de criar projetos, que é uma coisa que é uma parte que eu quero me desenvolver mais na gestão de projetos, de criação de exercícios, de atividades, modalidades que a gente mexa com a população idosa, com longevidade. Então, agora eu estou tendo outros desafios, além de estar dando aula mesmo, voltada para a prevenção de quedas, que é o do circuito, e a caminhada orientada, que eu faço uma mescla de exercícios, mas agora eu estou tentando buscar com sonhos que eles não realizaram com o esporte, adaptação de esporte,
que eles não praticaram quando eram jovens e querem voltar a praticar, com o andar de bicicleta, que é uma coisa que eles foram podados ou não tinham acesso por questões financeiras. Então, assim, hoje eu também estou lidando com sonhos e isso muda a nossa cabeça na hora de pensar na pessoa que a gente está atendendo. Uma vez que aumenta a expectativa de vida, né? Aumenta a quantidade de sonhos que ninguém nunca prestou atenção, ninguém nunca ouviu, né? Você falou que não consegue falar quais são os valores, mas na fala fica aí, né? Fica persistência, fica perspicácia de ouvir, né? E fica também essa questão de saber jogar o jogo das empresas e saber a hora de colocar. Durante a pandemia eu lembrei de um fato assim que foi bem legal, que eu sempre tinha alguma palestra, como que o mestrado às vezes chama, brilha os olhos das pessoas, né? Todo ano tem palestra de prevenção de acidentes no trabalho, né? A gente chama Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Eu cheguei a participar e todo ano tinha alguma palestra para poder falar sobre mulher, sobre envelhecimento, sobre saúde. E eu sempre trazia alguma coisa, então fui ganhando visibilidade no meu trabalho, na minha fala. E uma delas foi, e a pandemia? Durante a pandemia, como é que vai ficar o exercício físico? Então, os próprios coordenadores me chamaram para poder dar uma palestra para outros colegas. Então, daí você vai ganhando um pouquinho mais de espaço e aí as pessoas vão vendo o seu trabalho, sua força de vontade naquilo. E você tem que deixar claro, né? Não adianta você também se esconder naquilo que você quer. Você também tá personal. Né? E personal trainer para pessoas idosas. Hoje tá meio mesclado, assim. Bem mesclado? Tá bem mesclado. É engraçado falar isso porque hoje eu dou aula para uma mãe de 5 filhos, já fui professora dela durante a gestação, pós-gestação. Hoje eu dou aula para 2 filhas dela de natação dentro da própria casa. Então, assim, uma coisa acabou puxando a outra. Mas o principal é a pessoa idosa. E tem o pessoal adulto. Mas a quantidade de pessoas que eu dou de personal sempre foi boca a boca. Você lembra do primeiro aluno idoso ou aluna? Lembro. Eu estava terminando a faculdade. Ainda estava na faculdade? Tava. Uhum. E os desafios desse primeiro aluno? Eram muitos, assim, porque tinha um casal de idosos do GEPAF aqui, do grupo de pesquisa, que eles faziam atividade comigo e a mãe da idosa, ela tinha 93 anos e eu ia dar personal na casa deles, para a mãe. E ela era japonesa e aí a gente aprende muito, até contar até 10 em japonês eu sei. Então, assim, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que entender que a gente está entrando na casa das pessoas. Eu costumo falar, porque eu dou no condomínio, na casa, então se você está entrando na família do outro, você tem que ter muito cuidado. Então, eu tinha muito receio de entrar e achar que eu estava invadindo o espaço. Então, você tem que ser muito cauteloso na hora de você entrar na casa de uma pessoa idosa. E a interpretação que a família vai fazer de toda essa situação. Junto dessa idosa que eu peguei, logo em seguida eu peguei de outra, que a família não aceitava a doença da mãe, então não tinha um bom diálogo com os filhos, que eram os que pagavam o serviço. Então, é que nem criança, pois o pessoal fala que o seu cliente não é a criança, são os pais. E aí, no caso do idoso, quando ele tem alguma demência ou financeiramente ele não consegue custear esse tipo de atendimento, o cliente não é o idoso, não é a pessoa idosa. Você está lidando diretamente com os filhos, com os cuidadores. E aí é um desafio, porque às vezes ele não aceita o conselho que você vai dar, na verdade nem é conselho, é uma orientação técnica sobre aquilo, e aí ele acha que você está entrando numa coisa que é familiar, e não, é para melhorar a capacidade funcional, a qualidade de vida desse idoso. Autonomia, né? Autonomia. Então, a gente tem que ter bastante cautela na hora de lidar dentro da casa da pessoa idosa. Recentemente, dando aula de marketing, a gente aqui na faculdade conversando sobre mercados ainda não segmentados, né? E todo mundo hoje ainda olha o idoso e fala assim, é idoso, é a terceira idade,
mais vivido. Como se todos fossem iguais. Como se todos os idosos tivessem o mesmo perfil. E aí a gente, né, na aula dá esses exemplos, fala assim, gente, tem idoso que é hiper moderno, tá hiper antenado, adora, né? Tem idoso que vai fazer a primeira tatuagem com 65, 70 anos, compra moto e tal. E tem idoso que cai naquela estereótipo que a gente conhece, né? Vários tipos de idosos, né? Seja da forma física, social. Fala aí um pouco pro pessoal que você tem a experiência de conviver com vários, tanto, né, no SESC como personal. Todo idoso é igual? A gente tem que tratar idoso como um segmento único de mercado? Primeira coisa, pessoa idosa é uma pessoa, é um ser humano como qualquer outro, né? A gente não pode jamais, por favor, vocês que estão indo para o mercado de trabalho, não achem que são crianças, não são crianças. Cada pessoa na sua fase de vida, né? E aí vem o desafio. Toda criança é igual? Não tem uma criança que tem o autismo, tem uma criança que tem um déficit cognitivo. Todas as crianças são diferentes. Adultos, mesma coisa, né? Todos os alunos vão chegar lá com o mesmo objetivo? Pode parecer que sim, mas ele vai ter uma especificação, uma restrição diferente. É a mesma coisa com a pessoa idosa. Se você for numa instituição de longa permanência, uma ILPI, é diferente de um idoso que está aqui no GEPAF, no grupo fazendo atividade física, que são pessoas que têm uma aposentadoria, que têm acesso a várias coisas, que é diferente do idoso lá da Ceilândia, que é um bairro que tem uma condição financeira mais baixa, periferia, né? Então, assim, não é igual. A gente costuma falar dentro da gerontologia, coloca um idoso da favela com um idoso que tem uma condição econômica alta e eles têm a mesma capacidade funcional. Pode acontecer? Pode. Mas eles são diferentes no contexto, na história. Então, assim, na hora que a gente vai fazer um atendimento, a gente tem que ver ele como um ser biopsicossocial. É assim que eu atendo ele. Eu não vou querer começar pelas doenças. Eu quero saber como é que foi a vida dele. Quais são os princípios dele. Por que ele quer fazer atividade física? Quais são as dores dele? Dores psicológicas, principalmente. Eu quero fazer exercício físico ou foi imposto pela minha família? Então, tudo isso faz diferença na hora da gente atuar. Tem aquele idoso que vai só para agradar, né? A família, verdade, né? É verdade. Você falou, me vem sempre à cabeça de um ex-atleta que odiava nadar. Enquanto eu não entendi isso, não negociei com ele. Assim, tá tudo bem. Você odeia nadar, mas a família está obrigando. Como que a gente vai negociar aqui? Não sabia, nunca tinha pensado nesse aspecto, assim, que o idoso às vezes vai, então, porque a família quer. Vou dar um exemplo. Minha mãe e meu pai vão me matar. Meu pai e minha mãe não queriam fazer musculação. E eu no pé. Vocês têm que fazer. Como é que vocês têm uma filha e vocês não querem fazer exercício físico? A minha área, vocês não passaram essa vergonha, eu brincava com eles e tudo mais. Eles foram mais porque eu estava impondo para eles. E aí o gostar vem com o tempo, né? E faz parte de nós, profissionais, ver como a gente vai fazer ele gostar. Como você falou, vamos negociar isso aqui. Forma de incentivo, né? Exatamente. No SESC a gente trabalha com um projeto social. Então eles estão ali, eles não estão pagando. Então já tem um outro cunho. Eles vão ali porque eles vão socializar. E por muitas vezes, quando você lida com grupos, é mais pela socialização do que pelo benefício do exercício. Com o tempo eles vão vendo que melhorou ali a caminhada, melhorou algum desempenho dentro de casa, conseguiu pegar o neto no colo. E quando eu falo de trabalhar com dor psicológica, alguma coisa que eles não estão conseguindo mais fazer e querem fazer, é aí que o profissional tem que estar mais preocupado. É claro, doenças, sim, vamos tratar a parte das doenças, mas a gente também tem que lidar com aquilo que eles não fazem mais. Eu quero voltar a fazer tal coisa, por mais que não seja com a mesma destreza, mas a gente vai sempre lidar com aquilo. Eu tenho uma dor no joelho, no quadril, que me impossibilita viajar, e eu adoro viajar. O que eu, como profissional, posso fazer na educação física que vai mudar a vida dele durante esses últimos anos de vida? Então, a gente sempre tem que pensar dessa forma. É a forma que eu lido com os meus alunos. Quando eu comecei a trabalhar com esse público mais diferente, nem sempre idosos, mas geralmente algumas pessoas que tinham
problemas de saúde, eu lembro que faltou na minha formação a tal da fisiopatologia, que seria a fisiologia da doença e como é que a fisiologia do exercício, né, poderia complementar. Como é que é hoje aí? Você consegue, né, transitar bem nessa vastidão de ites e oses, né, e os remédios, enfim, né? No começo é assustador, vou dizer, muitos profissionais não querem trabalhar com idoso porque acham que aquilo ali é uma bomba, que vai explodir a qualquer momento e que qualquer coisa que eu fizer pode prejudicar. Mas com o tempo você vai acostumando, vai lendo, vai estudando e você aprende a lidar com todos. Mas eu vira e mexe, algum laudo, alguma coisinha, eu não sei procurar. É isso mesmo. Quando é com grupos, fica muito mais difícil. Então, certos exercícios que são mais complexos, eu não vou passar. Porque tem aquele que não pode fazer e eu não consigo chegar no meio de 45 e falar, ó, pessoal, continua fazendo aí, ó, fulano de tal, você vai fazer isso. E aí tem suas vantagens do personal e tem as vantagens do coletivo. O coletivo, a parte social é muito importante nesse período da vida. E então, tem benefício nos dois. São dois mundos. Não tem jeito. Então, você tem que saber lidar tanto no personal, que você tem que ser bem específico, um tratamento, um atendimento bem especializado para a gente tirar o que é de melhor do exercício físico para a vida daquela pessoa. E no coletivo, você também tem que fazer isso, mas tendo cuidado, porque nem todo mundo vai poder fazer certas coisas. É engraçado, né, Gui, ela colocar isso, porque nós conversamos, né, com o Mata, que é professor de skate. A gente já teve vários entrevistados que falaram, sempre botaram importância no social. No Dani Rico, social. Com gestante e pós-parto, né? Uhum. E aí a gente entende isso, que todo mundo traz pra gente essa questão, que parece que o lugar é uma plataforma de contato. O social faz com que a gente queira fazer atividade física. E a gente é um ser social, a gente está aqui conversando, a gente gosta disso, de trocar figurinhas, e eu vou ficar ali recluso. O nível de demência de uma pessoa idosa que fica ali, ó, presa dentro de casa, comparado a uma pessoa que tem acesso à informação, que está sempre em contato com pessoas da sua idade, ou intergeracional mesmo, com os netos, e troca essas figurinhas, você vai ver o nível cognitivo e o risco de ter uma doença demencial é muito menor. É notável, né? É interessante isso, essa questão da plataforma de social. Há muito tempo atrás, ainda no mestrado, a gente fez uma pesquisa e o fator que identificava a maior lealdade de cliente no setor de fitness, de saúde, de procura da educação física, o que estava mais associado à lealdade era quando o professor conseguia mobilizar aquele grupo socialmente. Quando aquele grupo fazia parte da rotina social da pessoa, ficava mais difícil das pessoas deixarem de ir, ninguém queria faltar, né? E isso aparece assim recorrente. Há pouco tempo atrás, um ex-aluno nosso aqui, o Gilberto Raso, fez um TCC lá no Cláudio Coutinho, na natação do Cláudio Coutinho. E aí o que segurava a galera nadando lá não era a piscina, não era o tempo, não era nada, era um tal de um café da manhã todo mês que tinha lá para os aniversariantes do mês. E todo mundo falou disso. Eu tô aqui, fala uma coisa legal que te segura aqui que você não vai embora. Café do mês aqui do aniversariante. Lá no SESC a gente tem muito isso também de professor, vamos fazer um cafezinho, vamos comemorar alguma coisa, parece que tudo é motivo de comemorar. Então, esses momentos eles adoram e faz a diferença. E é um momento que eu tenho para poder chegar mais próximo de um ou de outro, que eu tenho mais dificuldade de orientar, de falar, olha, vamos. E cada pessoa tem que falar numa linguagem. Tem hora que é difícil. Por exemplo, às vezes chega um idoso lá de chinelo, de sandália. Até eu convencer de que tem que ir de tênis. É um processo, mas a gente consegue. Até pra pessoa adulta é difícil. Às vezes a pessoa que está muito acostumada a caminhar de chinelo. Enfim, meu próprio pai, se estiver assistindo, desculpa, mas meu pai, quando sai pra caminhar de chinelo, pai, vai de tênis e tal. Ele, não vai de chinelo. Enfim, para convencer é um pouquinho difícil.
Mas faz parte do processo de você estar ali trabalhando principalmente com turmas, né? E vale a pena. E como fica para você chamar os idosos, por exemplo, pro seu projeto? Como é essa parte de você trazer eles para uma aula, para uma primeira aula? Que eu acredito que essa é a parte mais difícil de você pegar um idoso que às vezes está parado, ou não tem essa vivência, às vezes tem vontade, mas tem alguma dificuldade, seja de locomoção, enfim. Como é feita essa primeira chamada para tentar convencer ele ali a participar? Vou falar nos dois mundos, tá? Do personal quanto no SESC. No público-privado. No SESC, a gente já tem um GMV, que é como se fosse um projeto maior, que eu posso ir às atividades deles e fazer esse convite. E também posso fazer o convite para os idosos que participam das atividades esportivas que tem no SESC. Então, é um pouco mais fácil. E também chama a população de forma geral, né? Pelas redes sociais, o SESC faz essa divulgação. Então, é um pouco mais fácil. No personal, eu não é logo de cara uma aula, entendeu? É assim... Eu vou, converso, eu passo 1, 2 horas conversando com aquela pessoa, podendo coletar todas as informações que são necessárias para a minha atuação, para no outro dia falar, não, a gente vai ter uma conversa, a gente vai fazer uma coisa leve, você vai me dizendo se você consegue, se você não consegue. Então, assim, eu tento ser o mais tranquila possível, vir mais estreando possível, porque se eu chegar logo de cara... Já falando, não, já vim aqui, ó, aqui o equipamento, vamos fazer, não acontece. Não acontece. E qual que é a influência dos filhos quando você está nessa parte, por exemplo? É difícil, né? Porque eles querem saber a todo momento. Melhorou, não melhorou? O que você tá achando? Então, assim, apreensivos, né? Manda mensagem, liga para saber como é que tá sendo o desenvolvimento. Eu entendo a preocupação, né? E o maior desafio é quando eu vou fazer orientações técnicas e eles não querem aceitar. Mas, de forma geral, aceita. Porque aí eu vou explicando, falo, olha, se você quiser, eu te passo contato de algum outro profissional para você ver esse quesito. Mas a orientação que eu posso te dar é essa, que vai melhorar nisso, tentando sempre ao máximo trazer justificativas, maneiras de mostrar que aquilo ali vai ser positivo para a pessoa que eu estou atendendo. Até gerar uma confiança, assim, do filho, enfim, pro profissional é difícil, né? Porque às vezes ele fica muito apreensivo de, vai machucar, vai fazer mal, e aí até trazer essa confiança demora um tempo. Até o próprio idoso tem medo de fazer o exercício e falar, não, tá demais. Isso acontece muito na musculação, né? Os estudos dizem que você tem que ir ali numa porcentagem maior do que eles querem. Eles querem pegar 2 quilos, mas eles dão conta de 5, mas estão com medo de lesionar, confundem a dor muscular tardia com a dor que eles sentem de uma fibromialgia, de uma artrite, de uma artrose. Então tem essa confusão. E aí eu falo, se sentir dor, lembrar de mim no outro dia, é porque a gente fez exercício para isso. Então, assim, você tem que também explicar bastante. Eles sempre vêm. Hoje mesmo eu dei aula, eles falam, professora, você não tem um remédio para dor nisso aqui, não? Aí eu falo, não, o que eu tenho para orientar é isso, isso e isso. Então, assim, eles sempre vêm trazendo perguntas e a gente tem que saber responder e ajudar. E aí você vai ganhando credibilidade. A mesma coisa com a família. Você começou nova a trabalhar com idoso, né? E existe uma diferença geracional enorme, porque nós estamos falando de pessoas que muitas vezes nasceram numa época, se a gente for colocar assim, avanços tecnológicos, tem gente que viu a TV chegar, né? Então, só para o pessoal sintonizar nas eras, né? Às vezes até falando com uma pessoa ali, igual você disse, foi cuidar da mãe de alguém que já estava na terceira idade. Isso. Então, pensa, se a pessoa já está na terceira, da mãe, 2 gerações. Como é que foi essa ponte? Você falou que tem uma vozinha aí que, né, dava uma luz aí, deve ter sido um trilho de saber como conversar e tal, mas às vezes quando a gente está muito novo, a gente não tem muita paciência. Você tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. Você tem que ter muito ouvido. Eu falo que trabalhar com pessoa idosa, você tem que ter ouvido
E você tem que ter cuidado como você vai falar, porque são pessoas, nem sempre, tá? Nem sempre, que não têm uma atenção da família. Então, ela, por muitas vezes, ela vai te procurar não só pela atividade física. Então, você tem que saber filtrar e falar, olha, aqui é o limite. Porque, às vezes, passa desse limite. Então, o conversar é diferente mesmo. Porque eles vêm de uma história diferente. E eu gosto muito de aprender com eles. Então, acabo escutando histórias de quando eles eram crianças. E esse escutar as histórias familiares faz a diferença para você ganhar também na hora de voltar com a fala do olha, o exercício importante nisso. Aí que rola essa ponte. Então, se você sabe escutar, depois você consegue entrar e conversar sobre coisas que são sérias. Entendo, porque também, né, se a gente for pensar, o movimento que a gente conhece hoje como exercício, ele chega no Brasil década de 80, né? Que começa a abrir as primeiras academias no Brasil. Então, imagino que essa galera toda aí é para trás, lá para 40, 50 que nasceram, que você atende. Então, não era da rotina deles entender que tinha que ir para academia, fazer musculação. O maior desafio que eu tenho é colocar isso assim para eles. Por quê? Musculação para eles é só o ficar bonito esteticamente. Então eu tenho que explicar, olha, pessoal, a musculatura é assim. Se a gente não fizer, a gente tem essas consequências. Se a gente fizer, a gente tem vários benefícios na nossa vida. Então a gente tem que trazer para nossa linguagem, para nossa vida. Sabe aquela doença? Pode ajudar você a diminuir algum remédio. Você pode voltar a fazer tal atividade. Então, eu tenho que trazer todos os porquês para eles para poder falar, olha, a musculação é fundamental, pessoal. Não tem para onde vocês correrem. Vocês precisam fazer. E eu martelo muito. E aí vem o questionamento. Mas o professor de educação física, aí fica aí para vocês que vão formar, tá? Não estraguem nossa categoria. Os professores da academia, eles só querem saber das novinhas. É o que eu mais escuto. Eu escuto muito isso, não é pouco não. Estou dizendo em todas as áreas que eu atuo. Eles não querem dar atenção. Eles só vão na novinha. Eles passam o exercício das costas. Então, assim, a gente vê que nós, profissionais de educação física, no mercado com a pessoa idosa, a gente tem que ter trato, a gente tem que prestar atenção, não jogar o exercício lá para a pessoa de qualquer jeito, independente da idade, mas eles reclamam muito do atendimento. Muito, muito. Então, você tem que ter um atendimento, assim, muito afinado, e o atendimento que você dá para um, você tem que dar para o outro. Por que não? Por que você vai atender a novinha bonitinha e não vai atender a pessoa idosa? E a parte do social, né, que a gente estava falando antes. Sim, de você na musculação não tem isso, né? Então, aí mais um fator para eles se distanciarem. Que é cada um no seu equipamento e quero fazer tchau e benção, vai pro próximo. E no meio do social fica como? Eu geralmente, vira e mexe, eu enjoo da musculação e falo, não vou parar, mas eu vou associar mais alguma coisa. Então, por exemplo, um tempo atrás eu estava fazendo tênis pelo social. Agora eu participo de um clube de corrida, do Sesc. Então, a gente precisa desse social, senão a gente enlouquece dentro da academia. Né? Então, a mesma coisa, a pessoa idosa, ela vai querer um ambiente onde ela não tem social, que ela vai sentir dor e não entende que essa dor tem um limite, tem um benefício. No interior de Minas, muito comum, vou falar de Minas de novo, né? Todo mundo me zoa, todo episódio eu falo de Minas. Aí raia. No interior de Minas é muito comum a gente ter as mulheres idosas mais ativas que os homens. Os homens, né, do interior é muito ali difícil. Geral. Tal. Como é que é? Não? Hoje, lá tanto no Sesc quanto no personal, o número de homens ainda é bem menor e como é que é para você? Você trabalha só com mulheres ou com homens também? Personal homem, pessoa idosa, eu nunca tive. Minto, já tive sim. Perdão. Ele até tem 92 anos. Militar. Então, assim,
A gente foi o único de personal, mas lá no SESC é 70% para mais mulheres. O homem, ele não quer cuidar da saúde dele, ele acha que ele não precisa. E às vezes, pelo fato de ser um social, você vai ver, ele tá na academia ou não faz nada. Acho que essa é a maior dificuldade, né? O social pro homem mais velho, idoso, enfim. Sim, a gente tem várias atividades, mas você vê que eles não aderem. Não aderem. Eu tenho numa turma, vamos pôr aí, que 50 alunos, vamos pôr que 10 estourando são homens. Tem poucos professores homens trabalhando com terceira idade também? Hoje não tanto. Conheço alguns colegas, um abraço pro Thiago, que trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Social, faz um trabalho maravilhoso com pessoas idosas. E a quantidade de homens tem aumentado. E vou dizer, eles gostam. Gostam bastante. Gostam bastante de ter professor homem. Mais do que mulher. Você acha que talvez por essa questão geracional dos homens dessa época serem bem fechadões, né? São muito diferentes, assim, né? São muito um abismo cultural, às vezes, entre os meninos de hoje e os homens dessa época. Talvez, será que uma ponte aí, ou uma compreensão maior nesse sentido de ampliar a escuta, ou criar formas, né? É um mix. É a estatística que já diz que homens, eles morrem mais cedo, né? É a falta de instrução e aquele cunho de trabalhar. Então, muitas vezes eles não querem, eles continuam trabalhando, ou eles não querem, nunca cuidaram da saúde deles a vida inteira e agora eles vão continuar sem cuidar. Então, a maioria vai com a esposa. É difícil você ver um homem que vai ele e não vai a esposa. De todos os alunos que eu tenho 2 que não vão com a esposa. Há casos de, alunos que vai a esposa e o esposo fica só assistindo, por exemplo? Já tive, hoje não tem mais não. Já puxei. Já puxa, né? Acabo convencendo. Já fica de gancho, né, professor? Exatamente. Fazer parte. Funciona como ponte de novos relacionamentos, inclusive amorosos? Gente, sim, com certeza. Tem casos de pessoas que semana passada o meu aluno casou. Que ótimo. Segundo casamento, ele veio de outro estado pra cá e já era uma namorada antiga que eles se reencontraram e casaram esses dias. Aí ele me mandou um atestado de casamento, professora, eu não vou na aula porque eu casei. Aí mandou a foto da certidão de casamento e as 2 alianças. Aí essa tem que fazer chá de casa nova, né? Poxa. E aí também tem assim, acontece várias coisas legais, tem gente que realiza sonho e vem contar pra você. Então assim, é muito legal mesmo. Não só o trabalho que a gente melhora a qualidade de vida deles, mas o quanto a gente aprende com eles é muito, muito bom mesmo, muito gratificante. Se você voltasse lá no início da graduação, o que você tinha feito de diferente para estar trabalhando com a galera agora da terceira idade? Vixe. Eu acho que eu sou boa, mas eu queria ter estudado mais fisiologia. Eu queria ser melhor em fisiologia e tá em tempo, né? Então, assim, eu acho que eu podia ter me dedicado mais durante a graduação na parte de fisiologia mesmo, que foi a que mais tive dificuldade durante a graduação. Mas no resto, eu acredito que eu vivenciei bem isso aqui, fiz projetos de extensão, fiz projetos de iniciação científica, fiz estágio aqui dentro, fiz estágio fora. Então, eu me dedicaria melhor nas matérias de fisiologia. Você viveu a faculdade, né? Eu vivi. Assim, a parte de pedagogia, você é formado em bacharelado, a parte do ensinar, do montar um trabalho para ensinar, como é que isso fez falta em algum momento? Você acha que aquela parte da licenciatura que durante o bacharelado a gente fala assim, não, didática, pedagogia, como é que é isso? É uma coisa que durante a faculdade eu já reclamava,
O meu esposo também, a gente se conheceu na faculdade, a gente casou, tem 1 ano que a gente é casado, 1 ano e pouquinho, e ele também sentia falta disso no meu currículo. Ele falava, nossa, amor, por que não tem, né, alguma coisa que vai ensinar vocês a montarem direito um plano de aula, uma didática e tudo mais. Metodologia. E uma metodologia. Tinha a metodologia dos esportes coletivos, ok, né, mas assim, eu achei muito pouco, de verdade. E aí eu penei um pouco no começo do trabalho dentro do SESC para poder montar e tudo mais. E aí com os colegas eu fui melhorando. Mas realmente foi um desafio. Um desafio mesmo. O curso antigamente era, né, junto, depois se separou, agora vai voltar a ser junto 2 primeiros anos, para a pessoa escolher para onde vai no meio do curso. A gente espera que as disciplinas iniciais deem conta, né, de dar essa base tão importante para os 2 lados da profissão, que são complementares, nunca oponentes. Poxa, eu fico feliz de saber disso, não sabia, e eu acho que faz diferença. Quando eu fui escolher, tinha licenciatura e bacharel. Só que ninguém explicou que a licenciatura ainda era licenciatura plena. E aí minha mãe professora, falava, não, faz licenciatura não, você não vai ser professora. Eu deixei de ser professora fazendo bacharel, não, né? Mas tudo bem. E aí eu fui lá e coloquei bacharel. E a mesma coisa, eu não conhecia o Matheus e ele escolheu fazer licenciatura. A gente se conheceu aqui na faculdade. E ele fez licenciatura plena. Algumas coisas eu sentia falta no currículo dele e no meu, ele sentia falta do meu. Então, assim, a gente se ajudava bastante quando a gente sentia que tinha um buraco ali a ser sanado. Mas eu fico feliz de saber que a gente pode tomar uma decisão um pouco mais para frente, mais madura, mais sábia, e até mesmo para a gente escolher na hora de atuar. Não me arrependo de não ter feito licenciatura. Até comecei, mas eu tranquei. Legal. Hoje, no posto que você, na função que você exerce lá no SESC, você seleciona estagiários? Seleciono? Seleciono voluntário, porque o que acontece? Como eu trabalho numa coordenação diferente de esporte e lazer, eu não, e o meu horário ele é picado, ele não tem uma grade de 30 horas, como tem que ser para o estagiário. Então, acaba que eu preciso para dias específicos, horários específicos e em 2 unidades diferentes. Eu dou aula em Taguatinga-Sul e no Guará. E aí acaba que fica meio picado, então fica difícil de eu conseguir um estágio remunerado dentro das leis e tudo mais. E aí eu acabo pegando o voluntário. Então, por favor, quem quiser, eu estou aceitando de corações abertos. Quem quiser trabalhar com esse público maravilhoso. Fica o convite, né? E aí, precisa passar por algum processo seletivo, seja uma prova, entrevista em si? Sim, como é algo voluntário, não vai envolver... É claro, né? Vai ser assinado um termo de estágio voluntário, mas é diretamente comigo. Então, no caso, uma entrevista que eu vou fazer com a pessoa, saber dos interesses, por que quer fazer um estágio lá com o projeto, né? Então, isso aí eu faço a entrevista, mas não tem prova. Mas é legal porque o estágio não obrigatório, né, que é o curricular, às vezes o perfil do estudante que quer é esse mesmo, de ter horários mais não concentrados, horários picados, e às vezes isso pode ser interessante. Mas a pergunta que a gente faz para todo mundo aqui é: o que você observa, quais são as características que você espera do estudante nosso aqui ou de outra faculdade, que você fala assim, esse aí que vai trabalhar comigo, qual é o perfil, né? O que a pessoa tem que ter para conseguir atuar lá? Não só para atuar comigo, mas atuar nessa área, ter empatia. Se ele tem empatia com a outra pessoa. Então, se ela é uma pessoa responsável, se ela é uma pessoa organizada, e se ela tem um propósito de estar lá. Então, assim, acho que são esses os pilares para poder selecionar uma pessoa para trabalhar lá comigo. Legal. Certo. Por curiosidade, quando você falando no começo do episódio, né? Você disse que entrou por causa do esporte. Qual é o esporte que você tem mais afinidade, praticava, enfim? Eu praticava basquete durante o ensino médio, mas eu fiz também futsal, vôlei,
Natação. E por acaso você já pensou em, por exemplo, passar uma aula de basquete para idosos? Eu já dei uma aula assim. Dei já uma aula, o Dudu, você deve conhecer o Dudu. Eu o convidei para ir lá no trabalho para ele dar uma aula de água, que estava um período de seca, então era uma aula que ia molhar. Então, no primeiro momento, aí a gente também tem que ter cuidado com as propostas que a gente faz. A gente tem que ver se tem adesão ou não. No primeiro momento eles assustaram, falaram, mas professora, a gente vai se molhar, a gente vai ficar aqui molhado, não sei o quê. Então eu tive que convencê-los da atividade. Então é uma aula que molha, que a gente vai mexer com balde, com garrafa PET furada. E aí foi uma das aulas que eles amaram e pediram de novo para fazer essa aula esse ano mesmo. Então eu tento sempre trazer uma coisa diferente, por exemplo, na caminhada. Eu tenho a liberdade de fazer essas aulas que têm um diferencial tanto para a coordenação motora deles, como também de socialização. E aí, essa foi uma das aulas, e a outra foi de basquete e de vôlei, que a gente tentou adaptar e eles também gostaram bastante. Então, o esporte tem muito aí a contribuir, tem o Sesc de São Paulo, faz um trabalho muito legal com o esporte adaptado, e é uma das vertentes que agora, ano que vem, a gente vai investir mais. Muito bom, porque a gente fala muito, seja na aula com o professor Américo e outras aulas, sobre trabalhar o esporte com a pessoa idosa, ou trabalhar um esporte radical, por que não, com a pessoa idosa. Então, você comenta isso, né, professor, de passar uma aula de slackline, por exemplo, para a pessoa idosa. Eu lembro. Já é da sua... Já é da sua época. Lembra do estudo que você falou sobre adesão à academia, porque também era da minha época. Olha aí, então a gente fala isso já há um tempo, então é bacana trazer e ver como é que é. Então você falando aqui, você falou que tem uma resposta positiva deles jogar um basquete adaptado, um vôlei adaptado, e aí é bacana. A gente... É uma coisa que também eu trago da faculdade, né? A gente sempre busca fazer coisas novas. E a gente tá lidando, que nem eu comentei no começo do podcast, a gente tá lidando com sonhos. Tem uma idosa lá que ela fala, professora, eu não sei andar de bicicleta e é o meu sonho. E aí eu joguei no grupo, falei assim, pessoal, quais esportes vocês gostariam de fazer? Ou vocês já fizeram e querem voltar a fazer? Foram dos mais diversos, assim... bicicleta foi o que mais teve adesão. Basquete, vôlei, ping-pong, que eles colocaram como ping-pong, sinuca, baralho. Então, assim, o mais diverso possível. E a gente acredita que não tem essa vontade. Tem. A gente tem que procurar, a gente tem que fazer o que o Américo faz muito bem na matéria dele, fazer a gente pesquisar o que o cliente quer. E eu trouxe isso para o meu trabalho. A gente tem que sempre pesquisar o que eles estão querendo. Inclusive, sinuca é curioso. Pensar em como dar uma aula de sinuca. São coisas que, para mim, foi inesperado, por exemplo. Mas esses dias estava, né? Antigamente era zapeando na TV, hoje é rodando ali o feed. Aí apareceu um vídeo no Shorts de como bater na bola de sinuca para a bola parar, para a bola ir pro lado e tal. E aí um vídeo hiper bem produzido, eu falei, olha, por que não me avisaram isso antes? Porque eu sempre apanhava, né, no jogo de sinuca. É muita coisa ali da física, muita coisa interessantíssima de se ensinar. Eles vão lá no Sesc, é muito interessante, porque eles vão para o jardim botânico, ter experiência, fazer yoga, fazer atividade. Vão para a sala de ciências, ter contato com coisas que a gente tinha na escola, mas eles não tiveram. Então assim, o que eu acho mais legal dos mais vividos é isso. Porque a gente leva o idoso a passar por várias faces do envelhecimento. A gente parte psicológica, a parte de física, a parte social. A gente fala sobre etarismo ou idadismo, que é sobre o preconceito, fala sobre LGBT, então a gente traz todos os preconceitos sobre o direito do idoso. Eles foram lá na Secretaria do Idoso para poder falar, ter voz, e isso é ser idoso, a gente ter voz. Por muitas vezes a gente acha que a pessoa idosa não pode ter voz, pelo contrário, ela tem voz e ela tem seus direitos. E o Sesc traz isso, traz a independência, a vontade de viver, de fazer atividade física, de aprender, de fazer um artesanato.
Então, é muito gratificante trabalhar nesse projeto. Eu acho legal porque existem fases na vida da pessoa. Né? Então, tem a fase de criança, adolescente, estudante universitário, recém-formado, né? Aí você vai enfrentar o desemprego, aí você, enfim, vai vir em casa, vai ter filho e tal. E muito dessa geração, muitas vezes eles esperam ficar só em família. E às vezes a fase de vida das pessoas da família que são mais novas, né, os filhos, os netos, estão numa fase de vida que o tempo não bate. O tempo é outro. Né? Então, às vezes, o tempo de um adolescente é mais noturno, do idoso é mais diurno e tal. E ele sente aquela questão da eu estou abandonado, eu estou... às vezes até se sente desprezado pela família, mas é a questão de talvez a jornada de tempo não ser compatível, não por vontade, às vezes, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam estudar. Né? Imagina alguém que estuda aqui na UNB, que mora em Santa Maria, quanto tempo gasta de transporte? A gente viu num curso agora recente, 4 horas por dia de transporte, 20 horas por semana de transporte. Fazendo aqui, eu não lembro onde eu estava. Mas, sobre o tempo? Isso. Então, muitas vezes o tempo o tempo não é compatível. Né? Imagina essas pessoas que gastam muito tempo no transporte. Né? 20 horas de transporte semanal, 4 horas diárias, para estar aqui no UNB. Então, eles falta tempo. Chega em casa, tem que estudar. O tempo dele está acelerado. 20 anos é tudo acelerado. 60 anos, tudo é, às vezes, 60 não, 80, 90, tudo lento. Eu acho legal vocês criarem esse espaço para uma nova família. Não que vai substituir a família de sangue, mas é igual quando o pai e a mãe têm ali o bebê que tem que mandar para o primeiro ano do jardim, aí o bebê vai estabelecer ali, o bebê não, a criança ali vai estabelecer as suas relações, vai ter seus coleguinhas, vai criar sua socialização ali. É uma nova fase da vida. E que muitas vezes as pessoas ainda não se deram conta de como lidar com isso. Nem quem são os idosos, nem quem são as famílias. E às vezes essas configurações são conflitantes, né, dentro das casas. Às e aí vezes se abre esse espaço para que eles tenham novos contatos sociais. Eles falam, nossa, eu passo mais tempo aqui do que em casa. E às vezes a família ou recebe muito bem isso, né? Fala, nossa, muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem com os meus pais, porque eu vejo quanto que é saudável meu pai estar aqui. Isso. Né? E em alguns casos, a pessoa... em alguns... Tinha que ter filmado. Em alguns casos, a pessoa, por exemplo, o homem vai e a esposa não vai. Ela fala, poxa, não quer nem saber mais de mim, só quer saber lá da atividade física. Mas, de forma geral, é muito bem recebido isso. Porque a família vê o quanto que está sendo saudável. E não, é que nem você falou, não é que substitui. Mas acaba que eles vão trazendo a família para perto e vai vendo e falar, olha como isso é bom, positivo para a nossa vida, para a nossa família. Isso gera retorno lá dentro de casa. Né? Porque o tempo fica grande, né? Se você tem o dia todo ali, poucas funções às vezes, porque todo mundo vai crescendo, né? E às vezes o tempo fica grande, o tempo todo mundo curte, e às vezes não dá tempo, né? E aí é uma equação que, se não tivesse esses lugares, seria difícil solucionar algum preenchimento, né? Acho muito valor. E uma outra coisa engraçada, né, que você coloca sobre a questão de, às vezes, ter que prestar conta enquanto personal para a família. Né? Aí me lembra a imagem também da criança ali no supermercado, às vezes, né, que a criança que vai ganhar alguma coisa, um presente na hora da compra, mas muitas vezes uma pessoa ali do casal que escolhe que a criança vai casar e a outra que patrocina. Então, o comportamento do consumidor tem ali os vários níveis de consumidores de uma compra. Né? Às vezes, quem patrocina não é quem escolhe, e quem escolhe não é quem recebe o serviço.
Fica essa miscelânea difícil de atender. Quem que se atende primeiro? Né? O idoso, quem está patrocinando, quem está escolhendo. E eu também trago um pouco do que eu aprendi no mestrado na hora de fazer as avaliações deles. E aí quando vai a pessoa idosa junto com a filha. E aí você fica, tá, seguinte, aqui você não pode falar. Aqui a gente vai ter que escutar apenas ela. E aí, se pontualmente a gente precisar de responder alguma questão, aí a gente recorre a você. Mas até nesse momento, para poder ter imparcialidade, ficar uma avaliação correta, a gente tem que intervir. Porque senão eles falam pela pessoa idosa. E muitas vezes não é o que o idoso vai falar. Não. Até a reclamação do filho, a gente também às vezes... Do filho não, do idoso sobre o filho a gente escuta. Legal. É isso, acho que a gente está também aqui no final. E tem mais uma perguntinha. Em suas aulas já por acaso já viu algum idoso falando sobre praticar um esporte como um atleta, vivenciar um campeonato, seja a caminhada ou um esporte como basquete, vôlei, como eu estava comentando antes, de participar como um atleta, assim? Tem ex-atletas, mas hoje falar, não, olha, como faz parte de competição, não. Hoje só uma aluna chega para mim, professora, esse ano eu fiz 26 corridas. Agora, o nível da corrida eu não sei, mas é uma pessoa extremamente ativa, que participa, aí eu falo assim, você fez 26 corridas, mas que dia que você vai correr comigo, que eu quero ver? Aí ela, não, qualquer dia a gente vai. Então tem sim, mas principalmente no ambiente que eu trabalho não tem tanto. Você vai ver pessoas idosas que são atletas, que praticam ainda, mas na musculação, na hora que eu vou atender um personal. Mas no projeto social não tem tanto. Mas isso se deve pela falta de ter esses campeonatos, dessas competições, eventos, ou por uma não procura da pessoa idosa? Eu acho que é mais pela procura e pelo acesso, né? Nunca tiveram esse acesso. Eu acho que é outro nicho. Dentro da onde eu atuo, da onde eu atuo, não. Mas, por exemplo, a gente estava falando aqui mais cedo, né? Nós temos 2 estudantes aqui na FEF, que são 60 a mais. E uma é atleta de corrida de rua e outra é atleta de natação. Talvez a configuração de onde essas pessoas façam esporte para competir é um pouco diferente dessa configuração, tanto do projeto social quanto do personal, para esse grupo que a Larissa tem. Bom, agora até Vamos trazer esse pessoal para conversar. Até surgiu a ideia de fazer um podcast voltado para ver assim, os diferentes tipos de pessoa idosa, sabe? Porque é um universo, é que nem a gente estava conversando, não tem como a gente pôr numa caixinha. Vai ter uma pessoa que vai ser diferente da outra no seu nível de capacidade, de acesso, de escolaridade. A escolaridade faz muita diferença no quesito de demência, de você ser uma pessoa fisicamente ativa. Então tem vários fatores que fazem com que cada um seja diferente no seu modo de envelhecer. Certo, aí já fica a dica aí, pessoal. Larissa, eu tenho muito orgulho de ser o NB e você ser o NB. Não de eu ter sido seu professor, porque a contribuição nossa é mínima, o estudante aqui tem o valor por onde ele passa, ele faz o caminho. Mas é muito legal ter a UNB no coração, saber que você fez a UNB também e ver seu sucesso. Ver o carinho que você trata os seus alunos pelo seu Instagram, né? Que eu acho legal deixar aqui pro pessoal, você falar um pouco mais, né, de como é que as pessoas te acham também. Mas eu fico muito feliz de ver seu sucesso, de ver toda a sua formação, né? Porque eu lembro de você de menina, agora você já, né, trabalhando, esposa aí, e lembro com muito carinho também de seu companheiro aí de jornada aqui na FEF, lembro de vocês aí estudando nos cursos de pesquisa. Então, muito obrigado aí pela confiança de vir aqui falar. Né? Não é normal o professor de educação física se abrir em gravações, a gente sabe que é difícil, que é uma área muito ela depende de muitos fatores para se fazer uma prescrição, depende de muitos fatores para se falar alguma afirmação que esteja embasada cientificamente. Então, muita gente
às vezes nem falam, né? Ah, não, é gravado, não vou falar, então não vou mostrar como é que eu trabalho, de jeito nenhum. Muito obrigado mesmo de coração por você ter vindo aí falar conosco aí nessa tarde, tá joia? Américo, eu que agradeço. Pra mim foi um prazer enorme quando o Américo mandou mensagem. Meu Deus, que honra! Um professor que eu sempre gostei, a área que eu gosto também, que eu me identifiquei durante a matéria, né? Então, assim, foi um prazer imenso. Não, vai estar gravado aqui, ó, na minha história, que eu gravei meu primeiro podcast com o CoachCast. E precisando, estamos aí. O trabalho de vocês é maravilhoso, porque falta isso, falta voz, falta pessoas falando da nossa carreira, porque ninguém fala de como a gente pode fazer um melhor caminho para crescer a educação física, crescermos como profissional. Então, parabéns, eu espero que vocês cresçam muito e que cresçam muitas pessoas escutando vocês. Obrigado. Eu agradeço por ter vindo. Para mim, pessoalmente, é um tema muito importante falar da terceira idade, da terceira idade. Então, eu fico agradecendo. Ah, então é ele que quer estagiar comigo? Bom, Eu acho que nós vamos fazer várias indicações. Pega a GoPro aí. Faltou eu falar o meu Instagram, né? Sim. Então, Deixa aí pro pessoal o seu Instagram e também como é que as pessoas procuram lá no SESC. Né? Ah, sim, com certeza. Então, o SESC, qualquer pessoa pode fazer carteirinha do SESC. Precisa de alguns documentos e tem várias categorias. E geralmente quem é pessoa idosa tem uns benefícios diferenciados, né? Tem a participação nos grupos mais vividos, que é gratuita. E para ter contato com a minha parte particular é @laricegomes.personal. Legal. bacana. Pessoal, trabalharam aqui com a gente hoje, né? Caio no áudio, Dani Jatobá na câmera. Fala oi aí, Pedro, na segunda câmera. E a Lia ali, nossa grande designer, gerente de redes sociais. E o Ryan, que não está aqui porque está na aula. E a gente está gravando aqui no horário de aula. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado.